Meu nome é Walter Kotroff. Eu sou bacharel em Direito. Atualmente exerço advocacia trabalhista preponderantemente. Me formei primeiro como técnico em contabilidade. Foi equivalente ao meu segundo grau. Em subsequência, cursei a Faculdade de Direito, na Faculdade Católica de Direito de Santos, onde colei grau em março de 1958, integrando a primeira turma dessa faculdade, que hoje incorpora-se na Universidade Católica de Santos. Moro em Santos, tenho 85 anos de idade. Bem, o meu primeiro contato com o Tribunal Regional do Trabalho desta segunda região deu-se a rigor quando da minha nomeação e investidura no cargo de juiz do trabalho substituto. Isso porque, anteriormente, conquanto eu exercesse advocacia, e eu estive nessa prática durante seguramente 5 anos, eu pouco advoguei na Justiça do Trabalho. Contador de uma indústria em Santos, eu frequentava mais a Justiça do Trabalho na qualidade de preposto do que propriamente como advogado. A minha militância advocatícia, anteriormente ao exercício da magistratura trabalhista, deu-se na área civil e ocasionalmente na área penal. De sorte que, nomeado juiz do trabalho, é que fui ter contato físico com o Tribunal Regional do Trabalho. Eu costumo comentar que esse meu ingresso na judicatura trabalhista, a rigor, foi, eu diria, ocasional. Não foi algo que eu houvesse imaginado e me preparado propriamente nesse sentido. Exercia a advocacia, como já disse, quando um colega de turma, Richard Guerra, procurou-me dizendo que estava inscrito no concurso de ingresso à magistratura e convidou-me a acompanhá-lo nisso e participar dessa preparação. Em sentido de solidariedade, aqueci. E assim foi procedido, e por uma dessas ironias do destino, esse meu amigo não chegou a ser aprovado no concurso, e eu sim. O concurso foi realizado em 1960, originariamente com validade por 2 anos, que foi prorrogada por mais 2 anos, e a minha nomeação ocorreu em abril de 1963, por ato do então presidente João Goulart. Ingressei na magistratura, a minha posse deu-se quando o tribunal ainda estava instalado na rua Rego Freitas. Funcionava lá o tribunal e funcionavam 12, então, juntas de conciliação e julgamento. No meu ingresso, tive como designação inicial atuar como juiz do trabalho substituto na comarca de Santos, junto à primeira junta de conciliação e julgamento daquela localidade. Era titular da junta o doutor José de Anchieta Faleiros, com quem mantive um convívio durante uns bons anos. Eu diria que um episódio engraçado, ocorrido, deu-se quando eu atuava como juiz do trabalho substituto na 8ª Junta de Conciliação e Julgamento de Santos, cujo titular, não me lembro o nome todo, mas era o doutor Enéas. E o doutor Enéas, uma figura ímpar,
tinha por empenho, como de resto é a vocação da Justiça do Trabalho, tentar conciliação tanto quanto possível. E, numa dessas ocasiões, feito o pregão, entra à sala de audiências um homem muito simples, um reclamante simples. Indagado se havia possibilidade de acordo, disse ele, não. Esta noite eu sonhei com Jesus e Jesus disse-me para não fazer acordo. Doutor Enéas, um tanto quanto embaraçado ante essa posição, disse, olhe, eu penso então que ele mudou de ideia, porque um pouco antes do senhor ser apregoado e entrar aqui falar comigo, Jesus me telefonou e disse-me que é para o senhor fazer acordo. E daí em diante a conversa assumiu esse tom de graça, não é? Meio jocoso, e acabou havendo uma conciliação entre as partes, por inspiração ou não de Jesus, mas o fato é que ele foi lembrado. A Justiça do Trabalho, à época do meu ingresso na magistratura, era muito carente, tanto de material quanto de pessoal. O número de funcionários lotados nas secretarias das juntas de conciliação e julgamento era diminuto e o material escasso, material de trabalho escasso. O prédio onde funcionavam as duas juntas de conciliação e julgamento em Santos, diferentemente do prédio onde a Justiça do Trabalho havia se instalado, que era um prédio, no primeiro andar de um prédio comercial, no centro comercial da cidade, lá, à minha época, ela estava instalada, um pouco comedido. Era um sobrado, todavia, localizado na zona do Meretrício. Era uma coisa deprimente, notadamente para as moças que trabalhavam na Justiça do Trabalho, especialmente quando saíam do trabalho no final da tarde. Os maridos, os pais, os noivos tinham que ir buscá-las à porta do prédio, porque o reduto era mal frequentado. Então, isso era uma coisa extremamente desagradável. Em São Paulo, onde também atuei como substituto, tanto na 12ª Junta de Conciliação e Julgamento, como depois na 8ª Junta, ficava aqui na rua Rego Freitas. E era um prédio modesto, conquanto um prédio ocupado exclusivamente pela Justiça do Trabalho, era um prédio de instalações materiais, não digo precárias, mas bem modestas. Tanto assim que logo depois o Tribunal Regional do Trabalho saiu de lá e foi para a rua Rodrigues Alves, salvo erro, não. É aqui no centro onde ficava a Secretaria de Segurança Pública. Bom, mudou o prédio, então, para um prédio que ele passou a ocupar exclusivamente, o Tribunal Regional do Trabalho. Já então, aí, numa situação bastante condizente com a dignidade, não só do judiciário trabalhista, como dignidade com o próprio Tribunal Regional do Trabalho. Não é? Essas foram as instalações por mim conhecidas. Depois, lá em Santos, mais tarde, já quando instalei e assumi a 3ª Junta de Conciliação e Julgamento em Santos, isso já ocorreu num prédio comercial, no primeiro andar de um prédio comercial, que logo depois também nos mudamos para um prédio na Rua do Comércio, um prédio exclusivo de 4 pavimentos, um prédio exclusivo de uso da Justiça do Trabalho. Bem, a atuação
minha como juiz do trabalho, inicialmente substituto em Santos, levava-me a cuidar, notadamente, de reclamações trabalhistas oriundas da área portuária de Santos, a antiga Companhia Docas de Santos, era uma frequentadora assídua do Judiciário Trabalhista, e alguma coisa na área do direito marítimo e na área pesqueira, mas preponderava mesmo a área portuária. Um pouco mais tarde, então, com o desenvolvimento do Parque Industrial em Cubatão, nós detínhamos jurisdição territorial, eu diria, sobre toda a Baixada Santista, compreendendo aí, que me lembre neste momento, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, chegávamos ao limite de Itanhaém. De sorte que aí tínhamos, então, uma matéria bastante diversificada, abrangendo comércio lojista, abrangendo algumas pequenas indústrias, abrangendo atividade rural, não é? Sorte que havia uma diversificação grande. Mas preponderava, repito, a área portuária e a área marítima, pesqueira. Fato marcante ocorrido nessa minha época lá em Santos, eu diria que está relacionado à ditadura militar. Não é? Isso porque sindicalistas presos ao tempo desse evento, muitos foram recolhidos ao navio presídio Raul Soares. E o que nos causava desconforto é que esses sindicalistas, muitos deles reclamantes, eram trazidos de bordo desse navio presídio, sob escolta de fuzileiros navais, empunhando metralhadoras, fuzis, fuzileiros esses que ficavam à porta da sala de audiências, no sentido de, penso eu, evitar qualquer tentativa de fuga do presidiário ali presente como reclamante. Tiravam-lhe as algemas antes do ingresso na sala de audiências. Mas era uma situação tensa, porque, embora, claro, esses fuzileiros não interferissem no nosso trabalho, mas a só presença deles, fortemente armados, à sala de audiências, já era um desconforto. A par disso, tive a oportunidade de colher depoimento de militares, e um deles, me lembro, muito arrogante, fazia forte questão de tentar até interferir na redação da ata de audiências, no sentido de insistentemente dizer que haviam assumido o controle da COSIPA mano militare. E ele insistia na expressão mano militare, como se isso fosse um galardão para ele, o que nós encarávamos com grande restrição, porque aquilo havia sido, na verdade, no fundo, ato de violência. Violência essa que ainda se estendia, quando mais não fosse no falar, no diálogo mantido, de sorte a fazer mostrar o seu poderio. Não é? Então, essas foram situações lá em Santos muito desagradáveis. Em 1964, logo depois do golpe militar. Esse cidadão militar compareceu à sala de audiências para dar depoimento na qualidade de testemunha, com vistas voltadas ainda, ao que me lembro, a querer testemunhar mau procedimento dos sindicalistas, ou que trabalhavam à época na COSIPA, ou que atuavam junto à COSIPA em movimentos paredistas. Nós tivemos no Tribunal Regional do Trabalho aposentadorias compulsórias, não é? De juízes tidos como envolvidos ou relacionados com a antirrevolução. Não é?
salvo lapso de memória, seguramente 2 ou 3 juízes foram, assim, aposentados compulsoriamente. Mais tarde, cessada a ditadura militar, tiveram os seus direitos reconhecidos, tiveram reconhecida a violência dessa prática e foram, pelo menos 2 que eu me lembro, foram reintegrados. Não é? Eram juízes que atuavam em São Paulo. De Santos, não, de juízes, não me lembro nenhum. Advogados, sim. Advogados, e esses, sim, claramente de orientação ideológica de esquerda, não é? Não só sofreram repressão da ditadura militar, foragidos ou presos, enfim, isso, advogados sim. Juízes do trabalho de Santos, não. Nenhum que eu me lembre. Não houve envolvimento deles. O meu primeiro deslocamento da jurisdição de Santos como juiz do trabalho deu-se para a Junta de Conciliação e Julgamento de Londrina, no estado do Paraná, porque a nossa jurisdição, à época, abrangia o território de São Paulo, do estado de São Paulo, o território de Mato Grosso e o território do estado do Paraná. Esses 3 estados, essas 3 unidades da federação, compunham a então 2ª região da Justiça do Trabalho. Tive designação para inicialmente auxiliar, o doutor José Beretta, que era titular da Junta de Conciliação e Julgamento de Londrina, que acidentou-se. E eu lá fui para auxiliá-lo um certo período e depois substituí-lo. O clima, à época, na Junta de Conciliação e Julgamento de Londrina, era um clima tenso, porque motivado pelo advento do Estatuto do Trabalhador Rural, sancionado pelo presidente João Goulart. O Estatuto do Trabalhador Rural de 1963 foi impactante, porque ele destinou aos trabalhadores rurais da época, na verdade, eu diria que desamparados, à míngua de proteção legal, mas receberam de um só momento, eu diria que quase que abruptamente, toda a massa da legislação trabalhista que já existia na área urbana. Então, essa legislação trabalhista urbana foi transmudada num Estatuto do Trabalhador Rural, atribuindo a eles toda a disciplina de jornadas de trabalho, descanso semanal, férias, gratificação de Natal não, mas férias, estabilidade no emprego, e isso causou um trauma entre empresários rurais e trabalhadores rurais, de sorte que as reclamações trabalhistas eram preponderantemente oriundas dessa área e causavam em audiência ainda também um clima tenso, não só entre as partes, mas como também entre os seus respectivos patronos. Depois, mais tarde, deu-se a minha promoção, em 1969, para o cargo de juiz do trabalho, presidente de junta, exatamente para a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Só que a minha passagem por lá foi muito efêmera, foi muito breve. Se estive em Cuiabá por 2 semanas, foi muito, porque a minha aspiração, claro, era retornar para o estado de São Paulo.
e como surgiu vaga na Junta de Conciliação e Julgamento de Jundiaí, eu mais não fiz do que passar por Cuiabá como um verdadeiro trampolim, não é? Embora por breve tempo, brevíssimo tempo, deu para perceber que lá também o clima era tenso. Por quê? Porque havia em todo o estado de Mato Grosso, ainda unificado à época, existiam duas juntas de conciliação e julgamento. Uma em Cuiabá e outra em Corumbá. De sorte que o afluxo de todo o questionamento trabalhista, urbano e rural, fluía para essas duas únicas juntas de conciliação e julgamento. Sendo que, notei isso, o acesso do trabalhador rural à junta de conciliação e julgamento era dificílimo, a começar pela dificuldade de locomoção, porque as grandes propriedades rurais, o grande desenvolvimento de atividade rural, ficava distante, muito distante da cidade de Cuiabá. E o acesso por esses trabalhadores que vinham de longe era basicamente por via fluvial, o que dependia do tempo, das condições climáticas, e quase sempre eram foragidos, eu dizia, dessas áreas de trabalho rural, que se desenvolvia de uma forma verdadeiramente escrava. Então, quando conseguiam chegar à Junta de Conciliação e Julgamento, com certeza para lá não faltavam. Não é? Então, essa foi uma característica notada por mim enquanto estive em Cuiabá, ainda que tenha sido por breve tempo. Olha, eu arrisco dizer que esse trabalho escravo rural era o que preponderava. Não tenho dado estatístico sequer da quantidade de qual tenha sido essa população rurícola, mas era grande, porque eram latifúndios onde se desenvolviam esses trabalhos por essas pessoas cativas, porque elas eram atraídas por falsa ideia de prosperidade que não ocorria. Elas se prendiam a esses empresários rurais, a começar pela necessidade de adquirir a sua alimentação daquilo que ele fornecia e cobrava, por óbvio, e tornava o trabalhador dependente por esses débitos, por essas dívidas que ele contraía junto aos seus empresários, não é? Junto aos seus empregadores rurais. Eu digo que a divisão da jurisdição, então detida pelo TRT, eu entendo que ela foi por nós, juízes do trabalho, à época, reconhecida como uma necessidade e, por isso mesmo, aceita com tranquilidade. Porque a sobrecarga de trabalho na segunda região era imensa. O deslocamento de juízes por esses 3 estados era um deslocamento oneroso para o tribunal e oneroso para os magistrados. Tenho na lembrança que, as vezes que fui designado para trabalhar em Londrina, o meu deslocamento se dava ou penosamente utilizando ônibus, um tempo imenso de duração de viagem, ou indo com o meu carro, que à época era um velho Aero Willys, né? E que a gente levava um tempo imenso, porque a Castelo Branco, por exemplo, era uma rodovia ainda em desenvolvimento, em construção, não é?
E a estadia lá, em hotel, repito mais uma vez, era uma estadia onerosa para o Tribunal Regional do Trabalho e onerosa para o magistrado que se deslocava para lá. Portanto, eu tenho isso como exemplo do que ocorria. Tive um colega já falecido, Jorge de Oliveira Coutinho, de saudosa memória, substituto como eu, foi algumas vezes substituir em Corumbá. E essa viagem de São Paulo para Corumbá, que era feita de trem, era uma viagem horrível. De sorte que o desmembramento do território, da jurisdição territorial da segunda região, tornou-se um alívio, ao mesmo tempo em que abriu oportunidades boas. Recordo-me, não tenho muito na lembrança o deslocamento do Mato Grosso, mas tenho na lembrança o deslocamento do Paraná. Quando deu-se a instalação do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná, isto foi uma grande alegria, porque alguns advogados, aliás, desculpe, alguns juízes do trabalho, ao menos, transferiram-se, optaram por integrar a região nova do Paraná, porque isso lhes abria o descortínio de um desenvolvimento na carreira da magistratura mais rápido, porque dava, assim, na segunda região, um afunilamento muito grande, porque o número de juízes, presidentes de juntas de conciliação e julgamento e juízes do trabalho substituto era um número elevado, mas o afunilamento para o tribunal era imenso, porque o tribunal tinha um número diminuto de juízes que integravam o Tribunal Regional do Trabalho à época. Então, essa transferência de região abria um descortínio de um desenvolvimento mais célere. Tanto assim que o Giglio, que é um juiz do trabalho muito lembrado, autor de vários compêndios, o Giglio rapidamente chegou ao Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, como juiz integrante do tribunal e não mais como juiz de junta de conciliação e julgamento. O mesmo repetiu-se, já não mais como desmembramento de unidade da federação, mas como desdobramento do próprio Estado de São Paulo. A criação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, se não me falha a memória, em Campinas, reabriu a oportunidade de opção para juízes então integrantes da segunda região, que passaram a integrar a 15ª região e rapidamente chegaram ao Tribunal Regional do Trabalho de lá. Então, isto para nós, ao longo do tempo, constituiu sempre oportunidade, ensejo de alívio, de diminuição dessa carga imensa de trabalho e que continua existindo, ao que eu tenho conhecimento ainda na região local. Bem, eu diria que dos processos que tive em mãos, que atuei como juiz do trabalho substituto ou como juiz do trabalho titular de junta de conciliação e julgamento, ocorreram, claro, ao longo do tempo, algumas curiosidades. Eu vinculo essas curiosidades à atuação, à época, dos representantes classistas. Por quê? O representante classista, a meu juízo, e ao tempo, claro, a que me reporto, eram figuras decorativas, porque a regra processual implicava em o juiz presidente da Junta de Conciliação e Julgamento
formular uma proposta de decisão. Formulada a proposta de decisão, cabia ao juiz colher os votos dos representantes classistas. Um representante dos empregados, outro representante dos empregadores. Ora, na generalidade dos casos, a proposta feita pelo presidente da junta era ou benéfica ao empregado ou benéfica ao empregador. A partir daí, com toda certeza, o classista do empregado ou do empregador votava pelo prevalecimento da proposta do presidente. Então, a proposta do presidente ou era a prevalecente por maioria de votos dele próprio ao final e como voto de desempate, se houvesse empate entre os classistas, ou era uma decisão unânime, porque ambos os classistas a acolhiam. No entanto, eu tive, que me lembro, registro isso, no mínimo duas oportunidades curiosas. Numa delas, em exercício na 12ª Junta de Conciliação e Julgamento, compareceu uma reclamante, uma aeromoça, muito vistosa, muito atraente, com o seu advogado, Dr. Granadeiro Guimarães, advogado famoso aqui em São Paulo. A reclamação se desenvolveu com depoimentos pessoais, esgotaram-se as testemunhas, 3 de cada lado. Enfim, o processo chegou habilitado à decisão, ao julgamento. Tenho na lembrança que a minha proposta foi a de improcedência da reclamação trabalhista. E a minha decisão não foi acolhida. Ambos os representantes classistas, o de empregados e o de empregadores, votaram pela procedência da reclamação trabalhista. E eu, e isto foi para mim inusitado, e eu tive, por dever de ofício, que fundamentar a decisão dos representantes classistas divergente da minha proposta de julgamento. Isso para mim foi uma coisa inusitada, repito, e, claro, subjetivamente contrária à minha convicção. Não é? Bom, de outra feita, já em exercício na Junta de Conciliação e Julgamento, na primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Santos, pouco depois do advento do 13º salário, o presidente, juiz titular, presidente da Junta de Conciliação e Julgamento, convicção jurídica dele, entendia que o empregado demissionário não perdia direito ao 13º salário proporcional. Era uma matéria questionada na época, na jurisprudência trabalhista e também na doutrina. Bem, o meu ponto de vista era divergente do ponto de vista do titular da junta. Mas como a minha atuação era ocasional, episódica, eu entendi que eu não devia, tentar convencer de uma maneira mais insistente os classistas. Porque os classistas, ao que eu apurei, ambos acompanhavam a decisão do titular da junta, pela improcedência dos pedidos de 13º salário proporcional
ao demissionário. Então, a minha proposta, que era, repito, na divergência, eu, antes, conversando com os classistas, dizia a eles que votassem conforme as suas convicções que acompanhavam o titular da junta. Então, eu era vencido, a minha proposta era vencida e prevalecia o voto majoritário dos representantes classistas e eu, claro, tendo que fundamentar a decisão na qual a minha proposta era derrotada. Né? Então, isso foram curiosidades da época, eu diria, determinada pela presença dos representantes classistas. A extinção do juiz, da representação classista na Justiça do Trabalho deu-se em boa hora. E eu diria mais, até com um certo atraso. Por quê? O meu ingresso na Justiça do Trabalho ocorreu em 1963. Eu convivi com os representantes classistas durante 15 anos. Devo fazer registro que, como tudo na vida, salvam-se as honrosas exceções. Representantes classistas, compenetrados do seu papel, porém em número escasso, reduzidíssimo, acompanhavam com interesse o desenrolar das audiências, acompanhavam com interesse as propostas de julgamento, notadamente isso, claro, em primeira instância. Mas, como exemplifiquei há pouco, a manifestação deles não era preponderante. Acredito que nos primórdios da Justiça do Trabalho, notadamente ao tempo em que a Justiça do Trabalho ainda era um organismo administrativo vinculado ao Ministério do Trabalho, acredito que os representantes classistas, lá longe, naquele distante tempo, tenham tido a sua contribuição. Eram pessoas que eram aptas a trazer ao conhecimento do juiz do trabalho, quem sabe até sem larga experiência de vida, prática, traziam a contribuição do seu conhecimento, de um desempenho na área de comércio, de um desempenho na área de indústria e por aí afora. Mas isso perdeu-se no desenvolvimento do tempo. Em 1963, com franqueza, eu já não sentia utilidade marcante alguma da representação classista. Era onerosa. Além de ser onerosa, era ociosa, porque representantes classistas até cochilavam no desenvolvimento da audiência. E cochilavam não pela monotonia da audiência, mas cochilavam por desinteresse deles no desenvolvimento do trabalho. Então, essa representação classista, que nada contribuía notadamente em primeira instância, foi extinta em muito boa hora. Verdade é que, depois da minha aposentadoria como juiz do trabalho, presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, porque eles ainda perduraram durante algum tempo, se não me falha a memória, a extinção dos classistas ocorreu com a emenda constitucional 24, salvo erro, em 2004, posso estar equivocado no ano, mas foi por volta daí, não é? Então, eu só posso aplaudir a extinção da representação classista, eu diria que inclusive no Tribunal Regional do Trabalho. A emenda 45, ela adveio já na minha época de aposentadoria. Eu já estava
fora da Organização Judiciária do Trabalho, quando deu-se a promulgação da Emenda Constitucional 45, que trouxe para o Poder Judiciário como um todo, e por via de consequência para o Judiciário Trabalhista, inovações válidas, notadamente de aceleração do desenvolvimento do processo judicial, não é? Com instituição de medidas processuais inovadoras, com limitações recursais que ainda precisam ocorrer para nova modernidade processual, mas a Emenda Constitucional 45 vejo mais na posição de advogado do que na posição de juiz, foi extremamente benéfica, foi de grande proveito para o processo judicial. Bem, eu devo dizer que a situação do magistrado trabalhista, falo, claro, aqui na segunda região, ao tempo em que lá estive, e esse tempo está compreendido entre 1963 e 1978, foi de muito sacrifício para o magistrado trabalhista. Eu que havia amealhado um pequeno patrimônio no meu período de advocacia, precedente ao meu ingresso na Justiça do Trabalho, eu tive que me desfazer por completo desse meu pequeno patrimônio para subsidiar o meu orçamento de vida, porque o nosso padrão de vencimentos era bem aquém do que necessitávamos. E, como estávamos e tivemos o nosso período marcado pela ditadura militar, as restrições foram imensas, inúmeras. Não é? Os dois planos Collor, já fora da ditadura militar, foram extremamente maléficos para todos, para a população brasileira como um todo. E não seria diferente para o contingente de magistrados trabalhistas. Eu ansiei pela oportunidade de aposentar-me, abdiquei da possibilidade de continuar na carreira e ascender ao Tribunal Regional do Trabalho, porque a minha ansiedade por voltar a trabalhar e procurar recompor o meu patrimônio a benefício da minha família foi uma ansiedade enorme. Tanto assim que eu, valendo-me do meu tempo de atividade na empresa privada, anterior ao meu ingresso na Justiça do Trabalho, e fazendo a contagem recíproca, que foi uma novidade legislativa surgida quando eu já estava exercendo a judicatura trabalhista, assim que pude, requeri minha aposentadoria e voltei à atividade como advogado, que me mantenho até hoje, graças a Deus. A contribuição do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na formação e no aprimoramento da jurisprudência trabalhista é imensurável. Digo isso, claro, sem nenhum demérito para as demais regiões existentes no país. Mas aqui, na Justiça do Trabalho da Segunda Região, no coração do estado de São Paulo, onde ela está sediada, a massa de desenvolvimento industrial, comercial, econômico num sentido amplo, na atividade rural, ainda que
menor na Justiça do Trabalho da 2ª Região, maior na Justiça do Trabalho da 15ª Região, mas ainda assim aqui é de grande proporcionamento de experiências, de apreciação de conflitos que se multiplicam, que se diversificam, e daí a oportunidade de o Tribunal Regional do Trabalho, não apenas pela quantidade imensa de processos que por aqui tramitam, mas, sobretudo, pela diversificação de matéria, no sentido jurídico trabalhista, proporciona a criação, o desenvolvimento e o aprimoramento da jurisprudência trabalhista. Chama-se processo judicial eletrônico, o grande desafio odierno do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Desafio não apenas no sentido de estendê-lo por todas as varas do trabalho. Agora mesmo, a Baixada Santista começa a receber esse aprimoramento. Lá em Guarujá, está pautado, pelo que tenho conhecimento, para setembro próximo, a implementação do processo judicial eletrônico em Santos. E isto é necessário. É necessário porque já se constata que proporciona uma velocidade diferente, mais rápida, mais célere ao processo trabalhista. Mas, a par de dotar as varas do trabalho dessa modernidade, o Tribunal Regional do Trabalho também, por certo, há de empenhar-se no sentido de aprimoramento do processo judicial eletrônico. A transmissão de dados eletronicamente ainda sofre deficiência. O trâmite, é verdade que esse trâmite do peticionamento eletrônico que hoje se dá entre, exemplificando, Santos e TRT via TST, é um trâmite muito problemático, muito defeituoso. Então, isto, por óbvio, deve estar repercutindo no processo judicial eletrônico. Mas isso, tenho certeza, será sanado. Então, o desafio que vejo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no tocante ao aprimoramento dos seus trabalhos, do seu desenvolvimento de prestação jurisdicional, reside no processo judicial eletrônico. Reporto-me agora à particularidade da extinta chamada estabilidade ordinária ou estabilidade decenal no âmbito dos direitos trabalhistas. O enfraquecimento desse instituto ocorreu lá atrás, quando do advento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quando surgiu essa novidade legislativa, sentimos de logo que o enfraquecimento crescente da estabilidade decenal ocorria ou ocorreria a olhos vistos. À época, a chamada opção pelo Fundo de Garantia entre permanecer no regime estabilitário ou passar para o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no meu entender, sempre foi essa opção uma verdadeira farsa. O trabalhador recém-contratado era compelido a, aspas, optar
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E o trabalhador no emprego, notadamente o trabalhador que se aproximava de adquirir a estabilidade no emprego, era sutilmente induzido a fazer a sua opção e com efeito retroativo. Daí a chegarmos à extinção da justiça, da estabilidade decenal, não demorou muito. Consumou-se com a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, diversamente da Constituição de 1946, deixou de falar em estabilidade. Já não previa mais a estabilidade no emprego e passou a haver o prevalecimento único do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Tanto assim que já não se fala mais, porque é inexistente, opção por esse regime de trabalho. O significado do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na minha vida é fator de emoção. Porque transformou a minha vida. E, a despeito de um período, eu diria, de vacas magras, transformou a minha vida porque abriu-me um novo horizonte. Eu que, desde a época acadêmica, na faculdade, e que, apesar de ter tido a graça de contar como mestre Cesarino Júnior, como mestre o Barros Mesquita, não me interessava muito o direito do trabalho. Interessei-me por direito do trabalho de uma maneira incipiente, naquela minha preparação de solidariedade com o meu colega para ingresso no concurso de ingresso à magistratura do trabalho. Mas ao começar a exercer a jurisdição trabalhista, dei-me conta da importância do direito do trabalho. Do direito do trabalho como instrumento de tutela, instrumento de proteção, instrumento de amparo ao trabalhador desprotegido. Não faço desigualdade de grande porte entre a classe empresarial e a classe trabalhadora, até porque entendo que capital e trabalho são imprescindíveis ao desenvolvimento de uma nação, notadamente em regime democrático. Mas ainda assim, há uma preponderância do capital. Porque o trabalhador é carente do emprego, precisa dele para sobrevivência pessoal e familiar. Por isso, ele continua carente de proteção legal. E essa proteção legal é ministrada, é distribuída pela jurisdição trabalhista. Devo ao Tribunal Regional do Trabalho a minha volta à advocacia. Hoje, conto cerca de 35 anos de aposentado. Mas milito na Justiça do Trabalho. É o meu depoimento.